E aí, paisagista? E aí, paisagista? Depois eu falo o que que é isso aqui. E aí, paisagista? Depois eu explico. Aposto que você nunca viu isso aqui. Sou eu que estou te mostrando. Hoje a gente vai conversar sobre os tipos de cliente. Você já teve clientes de paisagismo? Ou você nunca teve? Você vai pegar o primeiro aqui. Você vai pegar o primeiro cliente aqui, então eu vou te falar os tipos que você pode encontrar e como você pode lidar com eles. Esse chapéuzinho aqui eu uso ele todo dia. Inclusive eu preciso trocar, porque já tá todo mundo fisgando ele já. Então, eu vou pegar um maior, com uma abinha maior aqui. Esse aqui é bom pro sol do meio-dia, né? Que ele cobre mais do dia, assim, que o sol tá em outro ângulo, daí ele me deixa um pouco na mão. Enfim, vamos lá. É um cliente que ele sempre é existente, ele sempre vai existir e ele não fala quando ele vai aparecer. É o cliente pessimista. É aquele que detona a sua ideia. Você dá umas ideias para ele, para ele não dá. Não dá porque não vai funcionar, ou imagina, não é assim que faz. Enfim, é aquela pessoa que te põe para baixo. Então ele é um pessimista, é um cara chato, uma mulher chata, que vai estar sempre falando para você que alguma coisa não vai dar. Seja em financeiro, seja em método estratégico de criação, seja em execução, o que for. Ele é pessimista, ele não vai mudar. Qual é a forma de você lidar com ele para você não ser influenciado pelas ideias magníficas dele que não dão certo? Primeiro, ouça, escuta tudo que ele tem para falar. Na verdade, ele precisa falar, ele precisa soltar o pessimismo dele, ele não pode segurar. Ele não pode segurar, porque se ele segurar, ele não vai te segurar. E você não vai segurá-lo. Então, escuta o que ele tem a dizer. Depois que você perceber que vai começar a diminuir a quantidade de frases pessimistas, aquela onda de coisas que não vão dar certo que ele acredita, o que você vai fazer? Você pode perguntar sobre quais soluções, então, já que não dá certo, como nós podemos solucionar juntos? O importante é você não soltar essa mão dele. Então, se ele está falando que não vai dar certo, não abrace isso. Abrace que você está ali para com ele, junto, você e ele, solucionar isso. Por isso que ele te contratou. Poxa, não dá certo o que eu estou te propondo, o que você me disse. Então, como a gente pode solucionar junto? Então, qual estratégia você está pensando para dar certo? O que você acredita ser útil para funcionar? Isso que a gente tá projetando, que é a nossa ideia. E aí ele vai falar mais algumas coisas. E ele pode trazer mais pessimismo ainda, falando enfim, que não tem solução ou alguma coisa do tipo. Continua ouvindo, ouça mais. Isso eu não estou falando que é um momento, pode ser em todo o atendimento, porque essa pessoa, ela tem o hábito de ser pessimista. Então ela pode, na cabeça dela, não estar acreditando nisso. Ela pode ser negativa no fato de não acreditar que ela mesma não acredita. Então ela pode estar falando para você que uma coisa não funciona, mas ela acredita que funciona. Você entende que é difícil? Então você precisa ouvir. E aí junto você vai deixar essa água suja toda sair de pessimismo e você vai começar a perceber que as coisas começam a mudar. E muda. Gente grossa para de ser grossa depois que solta tudo que precisa falar. Enfim, infelizmente ou felizmente nós existimos, paisagistas existem, com todos esses ouvidos que estão por perto de plantas, seres tão saudáveis, e então a gente pode ouvir, né? E você sempre está oferecendo ajuda e sempre frisando, foi por isso que você me contratou, é por isso que eu estou aqui. E aí você inverte a situação com essa simples atitude. Outro tipo de pessoa é o sonhador com banquinho em mar agitado. Imagina, com barquinho em mar agitado. Imagina aquela pessoa dentro do barquinho, lindo, contemplando o céu, aquele mar infinito. E o mar está agitado e ela continua sonhando.
que a borboleta voou, que o vento bate com a brisa, enfim, ele sonha. Então ele pode sonhar, ele tem muitas ideias vagas. E isso pode ser também no financeiro, que ele pode sonhar demais, acreditar que tudo pode existir para ele, mesmo com pouco dinheiro que ele tenha. E enfim, ele sonha. Ele sonha que ele pode ter um banheiro com um vaso sanitário virado ao contrário, e na hora que ele der descarga, a água não vai cair, ela vai para cima, porque o mundo é lindo. É assim que funciona o cliente sonhador. O que a gente faz? Então, com esse cliente sonhador, a gente vai podá-lo? Não, a gente não pode podar. Não pode podar mesmo, que por mais que ele esteja sonhando, é como o pessimista, ele acredita que as coisas podem não ser nessa frequência. Então a gente não pode podar. Então o que você vai fazer? Ouvir tudo que ele tem a dizer. Então ouça, curte com ele esse momento, curte essas ideias, aproveita, porque essas são ondas de criatividade, então aproveita, inclusive anota tudo que ele te falar, isso serve para todos, inclusive para o pessimista, anota os pessimismos dele, porque no final, isso você vai mostrar também e ele vai confiar mais em você ainda, porque você tirou ele de uma zona de conforto negativa, que ele acreditava que não dava certo, você mostrou a ele que, olha, você tá vendo, você acreditava que não dava certo e dá. E para o sonhador, você vai oferecer as soluções para ele, ou seja, vai dizer a ele, vai oferecer a ideia que o que você acredita pode ser real. Mesmo que você não tenha, mesmo que ele não tenha dinheiro, mesmo que sejam ideias malucas demais, como a do banheiro virado ao contrário, virado de ponta cabeça. Esse é um cliente muito desafiador, ele é ótimo, ele é lindo, ele é maravilhoso na nossa vida. Por quê? Porque ele dá a possibilidade de a gente realizar desejos nossos também, que a gente sonha. Então ele sonha muito e você vai tornar viável. Larissa, mas ele não tem dinheiro. Ele não tem dinheiro, então qual é a sua função? Projetar em cima do materiais econômicos, materiais reutilizados. Tem muitos jeitos, tem lojas de material de construção que oferecem materiais com preço mais baixo. Nossa, quantidade de coisa que eu fiz já com porcelanato que imita madeira, que eu peguei a R$11, que eu já acho caro, tá? R$11 um metro quadrado, porcelanato lindo, maravilhoso. E não só que imitou madeira, vários outros tipos, inclusive madeira mesmo. Cano de PVC, dá para fazer muita coisa bacana, inclusive dá para fazer estrutura, dependendo de como você vai usar. Então tem como tornar esses sonhos que ele traz para você realidade. E sempre elogie ele. Elogie, não tira esse dom de sonhar dele junto com você. E é tão interessante depois vocês compartilharem juntos que vocês conseguiram tornar todas essas ideias doidas executáveis. E isso atrai muita gente depois, porque todo mundo procura isso, né? Sonhos realizados. Então, você realizando isso é muito cliente que aparece. Vamos ver o outro. Minha bateria tá acabando. Gente do céu. O cliente mal-humorado sempre. É a mesma coisa do pessimista. Escuta, mas eu falo pra você que você tem uma amiga que você sabe. Não leve isso pro seu coração. Não acredite. Não acredite nesse cliente mal-humorado. Às vezes ele é estúpido, ele é grosso, ele fala palavrão. E eu sei que você não fala palavrão, tá bom? Então ouça o que ele diz, tem a dizer, ouça, muitas vezes quieto, tá bom? Não compartilhe. Se ele tá falando mal de alguém, a gente não fala mal de ninguém, tá bom? Você tem uma pessoa que você guarda as coisas ruins dos outros, não tem? Eu tenho uma amiga que eu falo só com ela as coisas que são, enfim. Então você tem uma pessoa, não é pro cliente que você vai compartilhar mal, entendeu? Então ouça tudo que ele tem a dizer. Ouviu? Ouve de novo, ouve mais uma vez, porque normalmente não é um dia só que isso acontece, ele vai frequentemente sendo mal-humorado. Nunca entra na dele, tá bom? E ofereça sempre, em troca desse mau humor, um sorriso, porque você quebra a perna dele. Então você vai quebrar essas armaduras dele, que na verdade ele tem um coração mole, acredite, isso aí é uma blindagem, mau humor é uma blindagem.
Às vezes a pessoa está carente, sensível e ela age com mau humor para chamar atenção, porque ela está carente. Essa é uma realidade. E acredite, ele só precisa desabafar e é você, tá bom? É caro esse desabafo. Agradeça por esse cliente mal-humorado, chato, que fala palavrão e não é pra você, tá bom? Agradeça mesmo. Mesmo se for mulher, se for homem, que for um cachorro que te mordeu, enfim, agradeça. Agradeça porque tudo tá te pondo à prova. Tudo tá te pondo à prova. Bom, então são esses, o cliente mal pagador. Ah, o cliente mal pagador, misericórdia. Ou ele tem dó do dinheiro, ou ele não te paga mesmo. Então, tenha uma estratégia, eu vou te ensinar como, tá? Não é hoje, não é nessa aula que eu vou te mostrar, mas eu vou te mostrar. Escreve aqui embaixo pra mim. Como você pode fazer entregas programadas com os pagamentos junto. Então, às vezes, tem cliente que não paga, tá? É chato, não paga, enfim. Mas por isso que você não deve entregar mesmo.